Olá, meus amigos, Desce o Terror aqui. Vamos então trabalhar o substantivo. Cara, as classes de palavras, das classes de palavras, verbos, substantivos, são aquelas que a gente observa de maior cobrança. Mas tem um detalhe, não é simplesmente a flexão ou a classificação, mas entender o que é um substantivo, diferenciá-lo, porque mais adiante, nas aulas de sintaxe, por exemplo, você vai perceber que isso é muito cobrado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ter uma noção aqui do substantivo. Vem aqui comigo a tela, olha só. O que é substantivo? Essa classe de palavra. Substantivo serve para nomear os seres. Então é a classe de palavra que nomeia os seres, dá nome a cada ser, beleza? A cada elemento, a cada indivíduo. Então olha só, nós temos aqui a palavra mulher, é o substantivo mulher, substantivo Teresina, cavalo, anjo, alma, comunidade, está vendo só? Saci, Maria, sereia, Deus, sociedade, maré. Então note aqui que nós temos o nome de seres. Esse é o papel do substantivo, nomear os seres. Então a gente vai agora observar que deve incluir os nomes também de ocorrências. Haja vista que é o nome de ser ou de ocorrência. Então, nomear qualquer ente, qualquer situação, nomear é próprio de substantivo. Porque às vezes a gente fala assim, ó, nomear os seres dá a ideia de indivíduos, né? Mas na realidade também podemos dar o nome de ocorrências, de ações, de estados, de qualidades, de sensações, de sentimentos. Veja só, acontecimento, então é uma ocorrência, a corrida, tristeza, integridade, amor, cidadania, sucateamento, encontro, honestidade, frieza, miséria, liberdade. Então, nomeia também algo que não é palpável, né? Então, a gente quando fala dar nome aos seres, dá a ideia de ser palpável, a gente realmente identificar cada ser e tal, animado ou inanimado, mas aqui também de ações, ocorrências, estados, qualidades, características, tudo bem? Então, o que importa é que, de maneira geral, o substantivo nomeia, é essa a ideia, ele dá nome. Nessa nossa aula, neste nosso vídeo, né, de uma aula maior, mas esse nosso vídeo, nós vamos trabalhar tanto o conceito, como a gente falou aqui agora, quanto a classificação. Nós vamos identificar os tipos de substantivo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos à classificação dos substantivos. Cara, então é o seguinte. Existe o substantivo comum. O que é o substantivo comum? Ele nomeia de maneira geral os seres. Tudo bem? Ele dá nome geral. Então designa os seres de uma espécie de forma genérica, geral. Então eu tenho lá pedra, computador, cachorro, homem, caderno. Então ele não individualiza o ser, mas mostra, de certa forma, geral, né? Aquele ente, né? Aquele ser. Então, homem, cachorro e assim por diante. Então é o substantivo comum, ele não individualiza, tudo bem? Aí, em contrapartida, a gente vai para aquele ser específico. Então, se o substantivo comum, ele trabalha o nome de maneira geral, né, sem individualização, já o substantivo próprio, ele individualiza o ser. E aí a gente tem uma relação importante, que a gente deve iniciar esse substantivo próprio com letra maiúscula, beleza? Então ele designa um ser específico dentre outros, individualizando esse ser. Então nós temos aqui um lugar, Londrina, uma pessoa, Luana, outra pessoa, Natália, outra pessoa, Laura. Então tem um nome de empresa e assim por diante. Então você percebe que é um substantivo próprio. Então ele individualiza aquele ser perante outros. Já o substantivo comum, ele é geral. Então você vai perceber na classificação do substantivo aqui, que você vai ter sempre uma paridade. Como a gente percebeu, o substantivo comum generaliza, então em contrapartida, a gente tem o substantivo próprio que individualiza, beleza? Então se a gente pudesse partir de todos os substantivos, eu tenho um comum ou tenho o próprio, ou comum ou próprio, de maneira geral, tudo bem? Beleza, show de bola. Lembrando que ele deve iniciar com letra maiúscula. Bom, outro par de substantivo aqui, tá? Nessa paridade aí. Existe o substantivo concreto. Cara, o que é o substantivo concreto?
de primeira mão, que a gente vai notar, cara, substantivo concreto é aquele que a gente consegue apalpar, pegar, tocar, ver diretamente. Esse aí realmente é substantivo concreto. Mas é só aquele que a gente consegue ver, apalpar, pegar? Nem sempre. Então vamos lá. O substantivo concreto, ele dá nome a seres de existência independente. Isto é, eles são reais ou imaginários. Então, olha só, por que independentes? Cara, independente de você crer ou não, eu estou de frente aqui a uma tela de computador. Então, tela aqui é um substantivo concreto. Eu consigo, inclusive, pegar aqui, apalpar e tal. Câmera, olha só. Câmera é um substantivo concreto. Eu consigo ver a câmera, pegar a câmera. Beleza, tranquilo. Então, por isso que a gente fala que tem vida independente. Independente de você crer nisso ou não, existe e pronto, acabou. Ok. E eles podem ser reais ou imaginários. Por quê? Quando se cria uma história e se coloca lá um personagem, nós criamos aquele personagem. Então, aquele personagem, naquela narrativa, ele é um substantivo concreto. Então, personagens, de maneira geral, reais ou imaginários, a gente percebe, então, que é substantivo concreto. Tudo bem? Beleza, então nós temos aqui, ó, ar. Nós, então, sentimos o ar, o som, nós sentimos o som. Deus. E aí vem o seguinte, terror, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Independente de a pessoa acreditar ou não, independente. Existe na concepção, na relação humana, a concepção de Deus como sentido concreto. Tudo bem? Então, Deus, divindade de maneira geral, tem sentido concreto, porque parte da crença da humanidade. Tudo bem? Beleza. Então, independente de você acreditar ou não, Deus existe, fantasma existe, independente disso. Então, ele é substantivo concreto, por quê? Porque é uma crença de que aquilo existe e pronto. Tá legal? Beleza, então. Computador, eu toco no computador. Olha lá, sereia. Sereia vem de uma lenda. Terror, sereia não existe, cara. Pelo amor de Deus. Tudo bem, mas foi uma construção de crença, de uma narrativa. Então, assim como um personagem existe sereia, então sereia é substantivo concreto. Tudo bem? Pedra, nós tocamos a pedra, substantivo concreto. Laura, a gente então conversa com a Laura, substantivo concreto. E aí vem aquilo que é típico da imaginação, que a gente pode entender como personagens, concorda comigo? Do folclore, das nossas crenças e tudo mais. Então nós temos aqui, ó, mula sem cabeça, substantivo concreto. Curupira, substantivo concreto. Saci pererê, tá legal? Então parte da ficção, do imaginário. Então, se parte da crença, se é tipo do folclore, é um personagem, é substantivo concreto. Show? Beleza. Em oposição ao substantivo concreto, aliás, antes disso, tá? São considerados concretos substantivos que nomeiam divindades ou seres fantásticos, imaginários, como a gente colocou antes, lembra? Existentes ou não, nós tomamos como de vida própria, beleza? Independente de eu acreditar ou você acreditar, existe pela crença, ou pelo folclore, ou pela criação, né, da ficção ali, pela criação do personagem. Tudo bem? Bom, esse é o substantivo concreto. Agora sim, em oposição ao substantivo concreto, nós temos o substantivo abstrato. Então é interessante, se não é substantivo concreto, é substantivo abstrato. Terror? É isso aí. Então, se você sabe, se você reconhece o substantivo concreto, então o que não for substantivo concreto será substantivo abstrato. Simples assim. Tudo bem? Então vamos lá. O substantivo abstrato designa a prática de ações verbais, existência de qualidades ou sentimentos humanos. Então, veja bem. A gente diz então que o substantivo abstrato ele vai dar o nome das ações. Então ele parte de um verbo. Por exemplo, aqui a gente tem sair gera o substantivo abstrato, saída. Correr gera o substantivo abstrato, corrida. Então é o nome da ação. É como se estivesse colocando o nome do verbo. Beleza? Partindo do verbo, a gente transforma num substantivo. Show? Então basicamente é isso. Reconhecimento. Reconhecer gera o substantivo abstrato, reconhecimento. Mas também tem os nomes de qualidades, tá legal? Então, beleza é a existência do belo, saudade, amor. Então, nós temos o substantivo abstrato.
Então, tudo que liga numa dependência, tá legal? De algo, uma dependência de algo. Então, nesse caso, amor depende de alguém sentir amor. Concorda comigo? Essa é a existência do amor. A saudade depende de alguém que vai sentir saudade, correto? Então, uma relação de dependência, o substantivo abstrato. O que cai mesmo em prova, que a gente nota bastante, é o substantivo abstrato sendo o nome de uma ação ou de uma qualidade. Tristeza vem de triste. Beleza vem de belo. Beleza? Ou nome de ação. Então, correr, corrida, sair, saída e assim por diante. Beleza? Então, vamos lá. Não é substantivo concreto, é substantivo abstrato. Show? Ah, terror. Tranquilo, cara. Então, olha só. Eu poderia, então, dizer a você o seguinte. Existe substantivo comum e substantivo abstrato? Existe substantivo comum e substantivo concreto? Sim. Então, por exemplo, eu falo a palavra Pedro. Pedro. Pedro é um substantivo próprio, correto? E ele é um substantivo concreto, não é mesmo? Ah, terror, realmente, cara. Concordo com você. Olha, pedra. Pedra é um substantivo comum, correto? Ele é um substantivo comum. E nesse caso, ele é um substantivo concreto. Ah, sim. Entre comum e próprio, ele é comum. Entre concreto e abstrato, ele é concreto. E assim por diante. Show de bola? Belezinha, tranquilo. Vamos adiante. Substantivo primitivo. Olha lá. Já vamos observando isso. Olha, nós temos então um substantivo primitivo. Se ele não for primitivo, ele é derivado. Aí vai ser sempre assim. Olha, ele é primitivo? Não, então ele é derivado. Basicamente assim, tá? Então, olha só. É aquele que não se origina de outra palavra existente na língua portuguesa. Então, nós temos a palavra pedra. Ô, terror. Pedra é a palavra original, beleza? Pedra. Não tem outra na língua portuguesa antes dessa. Ok. Ela gera pedreiro, pedregulho e assim por diante. Ah, sim. Então, vamos lá. Entre substantivo comum e substantivo próprio, pedra é substantivo comum, não é? Sim. Entre substantivo concreto e substantivo abstrato, pedra é um substantivo concreto, não é? Sim, tranquilo. Entre primitivo e derivado, pedra é primitivo. Show de bola? E assim vai. Jornal gera jornalista, jornaleiro, gato. Aí nós temos gatarrão, homem, homenzarrão, beleza? E aí então nós temos, a partir dessas palavras, a gente forma outras, gerando então palavras derivadas. Essas são palavras primitivas. Então olha só, é aquele, então substantivo derivado, é aquele que provém de outra palavra da língua portuguesa. Então nós temos aqui, ó, pedreiro. Vamos lá pegar a palavra pedreiro. Então, ó, a palavra pedreiro, entre comum e próprio, comum. Entre concreto e abstrato, concreto. Entre primitivo e derivado, derivado. E assim vai. Show? Beleza, tranquilo. Vamos à frente. Substantivo simples. O substantivo simples é aquele que tem apenas uma palavra, um radical. Em detrimento, em contraste com o substantivo composto, com dois ou mais radicais, duas ou mais palavras. Tranquilo? Ah, sim, terror. Então, pedra. Então, apenas uma palavra. Pedreiro, apenas uma palavra. Jornal, apenas uma palavra. Jornalista, apenas uma palavra. Então, um substantivo simples. Show de bola. Já o composto, que é o seu contraste, né? O composto ele é formado por dois ou mais radicais, não é? Então, nós temos aqui, ó, duas palavras se juntaram numa só, substantivo composto. Duas palavras se juntaram numa só, substantivo composto. Duas palavras se juntaram numa só, substantivo composto. Pedra-sabão, homem-rã, passatempo. Tudo bem? Beleza, então nós temos 4 pares de substantivo. Se não é um, é outro. Se não é um, é outro e assim por diante. Tá legal? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui a palavra jornalista. Tudo bem? Terror jornalista. Entre comum e próprio, comum. Entre concreto e abstrato, concreto. Entre primitivo e derivado, derivado. Entre simples e composto, simples. Pronto, é basicamente isso. Show de bola? E o último que eu tenho nessa classificação aqui, tá? O último que a gente tem é o substantivo coletivo, que aí ele não vai ser par de outro, tá? O substantivo coletivo basicamente é o quê?
Você representa em número singular um grupo daquela mesma espécie. É basicamente isso. Então, o coletivo é aquele substantivo que ele é representado no singular e ele indica diversos elementos de uma mesma espécie. Tudo bem? Eu não vejo os concursos cobrando, qual é o coletivo de tal coisa e tal. Tá? Não vejo isso. Às vezes, a gente vê alguns conteúdos programáticos de edital assim, coletivo. Aí é legal o aluno, né? Ele ler aquilo ali, voltar a ler sempre e tal, ficar de olho, porque não é um conteúdo muito cobrado. Eu não quero também que você fique perdendo tempo com isso. Mas eu acho relevante você, de vez em quando, olhar, passar os olhos aqui nessa listinha, tá? Que a gente deixou também para você esse material no PDF, tudo bem? Eu só quero chamar aqui algumas atenções, eu nem vou ler tudo, olhar todos eles com você, porque não tem necessidade. Basta você ler isso daqui de vez em quando, só para poder ter essa noção legal. O que é interessante analisar é o seguinte, olha. Então, Alcateia é o coletivo de lobos. Álbum é o coletivo de fotografias. Antologia é o coletivo de trabalhos literários. Armada é o coletivo de navios de guerra. Armento é o coletivo de gado grande, que aí pode incluir bois, búfalos. Então, quando você tem mais de uma espécie com o mesmo coletivo, eu marquei aqui em cor azul e vai ter um motivo mais adiante. Então, arquipélago é o coletivo de ilhas, assembleia é o coletivo de parlamentares ou associados. Então, quando nós não temos exclusivo, não um coletivo exclusivo para aquela espécie, quando nós temos mais de uma espécie, um detalhe interessante é o seguinte, para eu falar assembleia, não vai subentender aquela espécie de maneira geral, a não ser que estivesse naquele contexto. Mas assembleia pode ser de parlamentares, mas também pode ser assembleia de associados. Então, o ideal, ao pronunciar o substantivo coletivo ou assembleia, que você coloque o seu especificador. Assembleia de parlamentares. É assembleia de associados. Ah, sim. Beleza? Aí você especifica quando você não tem uma só exclusivo, né? Aquele coletivo exclusivo para aquela espécie. Tudo bem? Beleza. Então, armento de bois. Tá legal? Então, olha só. Atilho é exclusivo de espigas. Baixela, objeto de mesa, banca de examinadores, bandeira de garimpeiros, agora bando. Vou ter que especificar. É de que esse bando? É bando de aves? É bando de ciganos? É bando de malfeitores? Cabido, cônegos, cacho, bananas ou uvas? Cáfila, camelos, cambada. Vem cá, é cambada de quê? De caranguejos? É cambada de chaves? É cambada de malandros? Cancioneiro, é de poemas ou de canções? Caravana de viajantes, de peregrinos ou estudantes. E assim nós vamos observando cardume de peixes, choldra, gente ordinária, concílio de bispos, e aí você vai analisando cada um deles, vai lendo com calma, você não precisa ficar decorando isso, por favor, não decore, não tem a mínima necessidade de você decorar isso. Tudo bem? Então a gente colocou para você, tem essa lista tanto no PDF quanto nesse nosso material aqui, né, da nossa videoaula para você perceber numa boa. A mesma coisa que tem aqui, tem também no material em PDF. Tudo bem? Show de bola! E o que eu queria chamar a atenção é esse detalhe aqui. Se o significado do substantivo coletivo não for específico, isto é, não for exclusivo, deve-se nomear o ser ao qual se quer fazer referência. Então aqui nós temos essa marcação aí já da gramática. Olha, tem que fazer referência quando você tem uma generalização, né? Você tem aquele coletivo, mas você tem mais espécies. Por exemplo, um feixe de lenha, ou um feixe de capim, ou um bando de aves, ou um bando de malfeitores. Está vendo só? Então tem que haver essa especificação, porque feixe pode ser tanto de lenha quanto de capim, bando pode ser tanto de aves como de malfeitores, né? Então é importante você inserir isso, tudo bem? Beleza? E outra coisa também, na concordância, tá? Quando se trabalha a concordância verbal, isso vai fazer total diferença. Então, lá na aula de concordância, você já vai ficar ligado aqui com a gente, que é o seguinte: o verbo pode se flexionar no singular ou no plural quando se referir ao coletivo não específico. Por exemplo,
eu falo bândalo, desculpa, eu falo bando, mas nesse caso, bando eu especifiquei para vândalos, bando de vândalos. Então, neste contexto, o verbo pode concordar tanto com o núcleo bando, quanto com esse termo preposicionado, de vândalos, que é o seu especificador. Mas isso em momento oportuno, na aula de concordância, a gente mostra isso para você, vai detalhando isso para você numa boa. Só para poder perceber que esse tipo de concordância é com base nesse tipo de coletivo que ele admite outras espécies. Tudo bem? Belezinha? Então, só para a gente lembrar, um resuminho aqui. Então, nós sabemos que os substantivos, eles nomeiam os seres, correto? E eles podem ser comum ou próprio. Então, se não é comum, é próprio. Se não é próprio, é comum. Ele é simples ou composto. Ou ele é simples ou é composto. Se não for simples, é composto. Se não for composto, é simples. Ele é concreto ou abstrato. Ele é primitivo ou derivado. Então, você pega um substantivo, como a gente fez exercitou lá, esse substantivo ele pode ser concreto, ele pode ser simples, ele pode ser próprio, ele pode ser simples, ele pode ser concreto, ele pode ser primitivo. Tá legal? Beleza. E a gente também tem o coletivo. Tudo bem? Então, o coletivo é uma classe diferente das demais. Então, ela marca para a gente, justamente em número singular, ele representa uma espécie. Tudo bem? Essa é a classificação do substantivo. Só para a gente ter uma noção, a gente verá também nos demais vídeos as flexões do substantivo. Então, às vezes, isso também pode cair em prova. Belezinha? A gente se vê já já.